Mas a gente vai começar falando sobre aquela polêmica da mulher de 38 anos que se fingia passar por uma criança. Ela aplicava golpes desde 2010. Ela, que foi presa em Santa Catarina, acusada de fingir ser adolescente, agora, para ser adotada, né, por uma família, já vinha praticando esse mesmo golpe há 15 anos, pelo menos. Hoje nós teremos entrevistadas para falar sobre esse assunto, mas antes, a Calderon, a gente consegue colocar a Calderon aí, mas antes a Calderon vai trazer para a gente alguns detalhes desse caso. Tudo bem, Calderon? Calderon, boa tarde para você. Tem um... Boa tarde, Reis, Badaró, Negão, que tá na Itália, chegou, tá todo feliz da vida, né? Oh, meu Deus. Bom, por aqui também tá um tempinho gostoso, tá dando praia, mas a gente vai falar de um assunto sério, que é justamente isso daí que você abriu, Reis, porque uma história que parecia ser uma história de empatia, de desespero, de cuidado, se transformou em caso de polícia. Isso porque a gente está falando esses dias, né, sobre essa mulher, ela é cearense e aplicou golpes em vários estados do Brasil, já era um modus operandi dela, de forma como estelionatária mesmo. Inclusive, ela está presa, ela tem uma ficha criminal totalmente densa. Só que no meio desse meio tempo aí, ela ia aplicando os golpes nas pessoas, né? Então, quando a pessoa descobria, ela fugia para outro estado. Então, a gente vai ter hoje como convidada a doutora Renata Magalhães, que foi, infelizmente, uma das vítimas dessa mulher, e também a Vivi Henriques, que também foi uma outra vítima dessa pessoa, né, dessa estelionatária. E muitas coisas ocorreram, porque, inclusive, ela chegou a dar um depoimento falando que ela tem problemas graves mentais. Ela disse que fizeram magia negra com ela, que ela teria várias agulhas dentro do corpo. É uma história tão confusa, tão bizarra, mas que a gente vai pedir ajuda aí para a doutora Renata e para a Vivi para explicar para a gente. Sim, elas não estão mais aqui na reunião online, no Meet, elas não estão respondendo, inclusive a nossa produção está tentando entrar em contato com elas, mas antes a gente vai falar um pouco mais desse assunto, já que o que aconteceu com a Amanda tem repercutido muito, né? A gente viu algumas pessoas relatando, inclusive vieram à tona matérias, entrevistas até em vídeo que ela já havia participado, matérias que já denunciavam essa atitude dela lá de 2017, então já faz um tempo que ela já aplicava esse tipo de coisa, né, Badaró? A gente tá tendo acesso agora a essa história, né? Esses detalhes dessa história. E a gente tá percebendo que essa mulher é uma criminosa em série. A gente, às vezes, tá acostumado a pensar: um criminoso em série é só um assassino em série? Não. Gente, pelo que a gente está tendo de notícia agora, essa mulher era uma criminosa contumaz. Vivia a vida aí de aplicar golpes, né? Já tinha um histórico, já tinha tido até notícias em relação a esta mulher anteriormente. Então, é uma situação. A gente teve acesso a alguns conteúdos em relação a essas agulhas, em relação a essa situação que ela se colocava. É aterrorizante, né, Felipe Reis? Sim, inclusive vou pedir pra Patrícia só mutar o microfone que tá vazando áudio aqui. É muito complicado a gente ver esse tipo de coisa acontecendo e com recorrência, né? Porque é chocante também de ver como ela conseguia se manter realizando esse tipo de golpe várias vezes. Com várias pessoas, às vezes até de forma idêntica, apresentando nomes falsos. A gente, inclusive, já tem aqui a Renata Magalhães, ela vai falar com a gente um pouco mais sobre esta questão, porque ela passou os últimos meses aí com a Amanda Maria de Souza de Oliveira, que é essa senhora, se é que eu posso chamar assim, que se passava por uma moça de 15 anos. Renata, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda ao X da Questão. Conta pra gente, como que você conheceu a Amanda e como que ela se apresentou pra você? Boa tarde. Renata, você tá me ouvindo? Ixi, Eu congelou. acho que ela não tá nos ouvindo, viu, Luquinhas?
Vamos tentar restabelecer aqui a conexão da Renata. Daqui a pouco a gente volta a falar com ela se der certo. Só pra gente entender, o nome real desta criminosa é Amanda. Amanda. E ela contou nomes falsos por aí. Ela tinha vários nomes falsos. E pelo que o Felipe Reis trouxe aqui, o que a gente tá traçando, né? Ela tinha o mesmo modus operandi, ou seja, ela agia praticamente da mesma forma, aplicando golpes muito semelhantes em diversas famílias. E aqui, a Calderon nos trouxe um conteúdo muito interessante, né? Da forma com que ela vinha aplicando esses golpes, né, Calderon? Repete São de novo, imagens, inclusive, imagens pesadas, né? Porque num dos vídeos, eu não sei se a gente separou aí, se vai poder mostrar, a gente vê ela tirando uma agulha do corpo. Vamos ver o vídeo então, vamos dar uma olhada aqui e depois a gente comenta. Aqui, vai. Deu aqui? Vai, Ó, eu peguei, tá vendo aqui, ó? tô vendo, subiu. Viu como é que ele tá grande? Não puxa, não. Não puxa. Eu puxei só um pouquinho pra você puxar o resto. Não pode soltar. Ai, foi muito bizarro. Saía agulhas, ela vomitou agulha na minha frente, depois de comer pizza comigo. Saía agulha pela perna dela, a gente tirou do braço dela que estava inflamado um grampo de grampeador de madeira, uma coisa bizarra. Os raios, a gente deu tudo para a polícia na época. O que eu tenho aqui ainda, eu acho que é o vídeo tirando do braço. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse aí, se eu não me engano, é o relato da Viviane Henrique, é isso, Calderon? Ela conversou com você ontem, né? Ela, inclusive, ia participar com a gente aqui ao vivo, acho que deu algum problema na conexão, acabou Sim. não podendo entrar. Mas ela mostra aí, inclusive, imagens que até onde eu sei são inéditas, né? Ninguém mais mostrou isso, de que mostra exatamente o momento que a menina tentava tirar as agulhas. A gente chegou a ver na mídia raio-x que mostrava o tanto de agulha que ela tinha no corpo, né, o Calderon? Então essa história que a gente precisa esclarecer direito, né? Porque primeiro ela diz que ela tinha problemas mentais, essas imagens são exclusivas que a gente conseguiu aqui para o X da questão, porque tanto a Vivi quanto a doutora Renata, elas estão juntas aí nesse boletim de ocorrência, né? Então, estão aparecendo outras vítimas do país. Para você ter uma ideia, como o perfil da doutora Renata, como ela é nutricionista, é aberto, muitas outras vítimas estão entrando em contato com a Renata. Olha que loucura, né? E de várias partes do país. Quer dizer, uma estelionatária do Ceará conseguiu no Brasil todo, no mesmo modus operandi, a aplicar esse tipo de estelionato, fingindo ser uma criança. Agora, esse outro lado mais obscuro, onde agulhas pelo corpo, onde ela retira da pele. Ela disse, numa dessas ocasiões, para a Vivi, que também cuidou dela, que ela era abusada de familiares e era utilizada como magia negra, que ela era uma vítima da magia negra na história, né? Então, assim, inclusive tem uma foto com um corte gigante na barriga. A gente está com essa foto aí? Olha, a gente acabou de receber aqui o vídeo, pelo que eu percebi, a Viviane Henrique entrou aqui com a gente ao vivo agora. Viviane, você tá nos ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo sim, boa tarde. Boa tarde, Viviane, seja bem-vinda ao X da Questão. A gente acabou de introduzir aqui o assunto a respeito da Amanda. Eu queria que você contasse pra gente como que a Amanda chegou até você, como vocês se conheceram. Sim, eu sou Viviane Henriques, do Instituto Mãos que Abençoam com Amor, aqui da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Austin, Nova Iguaçu. Gente, como aconteceu tudo, que foi em 2023, tá? Nós não somos esse casal que ficou 1 ano e 2 meses, tá? E eu recebi mensagem dela pelo Facebook do Instituto, na época, em 2023, e ela começou uma conversa dizendo, eu vim aqui que eu estou precisando muito de ajuda. De início, ela disse que tinha 18 anos. E aí é óbvio, eu comecei a fazer inúmeras perguntas. E um dado momento, ela falou assim, eu vou falar a verdade para a senhora, porque a senhora está sendo muito legal para mim. E eu falei, que verdade é essa, Duda? Porque até então, aqui no Rio de Janeiro de 2023, ela era Maria Eduarda, a gente chamava de Duda. E ela falou, não, eu tenho 12 anos. Aí, caramba, pesou. Falou em criança e adolescente comigo, pesa. A gente vê no Brasil que eles têm sofrido, né? E eu falei assim, ela disse que era do Ceará.
Eu falei, mas como você conseguiu vir para o Rio? Ela falou, eu vim fugida de uma rede de prostituição, aonde meu pai começou me abusando desde pequena, de criança, e aí me botou para casa de prostituição, onde tem outras crianças e adolescentes. E eu falei, meu Deus. E ali aquela bomba veio no meu colo, porque ela falava que o pai dela tinha uma rede de prostituição infantil no Ceará. E ela disse que um dos caminhoneiros que passou lá, ela pediu para ajudar ela a sair de lá, e o caminhoneiro saiu, ela saiu fugida, e por isso ela não tinha documento. E de início, quando ela fez esse contato comigo, eu perguntei, mas você está onde agora? Né? No Rio de Janeiro é grande. Ela falou, eu estou aqui na casa de uma senhora em Magé, que ela está me ajudando, mas ela falou que não tem condições de ficar comigo. Eu falei, deixa eu falar com essa senhora. O que é aquilo, gente? Você recebe uma bomba dessa, né? Supostamente, uma rede de abuso de criança e adolescente. Uhum. A minha mente ficou como? Meu Deus. Ô, Né? De início, Viviane, cristã. eu vou pedir uma licença pra você, porque a gente tem mais uma entrevistada. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar contigo, Tá porque bom. quem tá aqui com a gente também é a Renata Magalhães. Só que ela tá com um Sim, cronograma um pouco. minha amiga e voluntária do Instituto. Isso, a Renata tá com um cronograma um pouco apertado. Ela vai trabalhar daqui Isso. uns Sim, minutinhos. pode falar com ela. Isso. Daqui a pouco a gente já volta com a Viviane também. Renata, agora sim deu certo a sua conexão, pelo jeito. Ótima tarde. Sim, deu. Conta pra Boa gente um tarde pouco a mais todos. também sobre a sua vivência com a Amanda. Você também acabou sendo outra vítima, né? Então, é um prazer estar aqui explicando e conversando com vocês sobre esse fato, né, que ocorreu na nossa vida e que, a princípio, a gente imaginávamos que ficaria ali, oculto, porque o que a gente faz com uma mão, a outra não precisa saber. Só que a gente não imaginava que o pedido de socorro, um pedido de ajuda, quando a gente imagina uma violência contra a mulher, a gente não julga, a gente acolhe. Imagina uma adolescente, né? Então, a última coisa que a gente quer pensar é que ela volte a estudar, que ela volte a ser social, ter socialidade, se nem ao menos ela é curada por dentro. Então, a gente precisava ouvir, ter escuta, e talvez era isso que ela precisava. Só que ela foi mentirosa, ela enganou, ela mentiu. Ela apareceu na minha vida através do Instituto da Viviane, que eu sou voluntária lá. A Viviane não tem um espaço fixo e nem carro. Então, o trabalho dela é feito mais em praça. Eu cansei de ir com a Viviane lá no Largo da Carioca para fazer trabalho voluntário para famílias em situações de vulnerabilidade. Então, eu já estava acostumada com isso. E quando ela recebeu esse pedido pelo Facebook, eu falei, vamos, amiga, vamos lá entender o caso. Só que ela morava na rua, ela não tinha lugares para morar, ela estava vindo do Nordeste de carona e precisava de um suporte. A princípio, comida, banho, ela precisava de cuidados pessoais, que ela também tinha um machucado. E ali a gente começou a nossa maratona, que durou aproximadamente 1 mês e 15 dias. E ele só não durou menos porque a gente teve feriados naquele período e a gente dependia de outras pessoas para buscar, no caso, abre aspas, a Maria Eduarda, o documento dela. A gente precisava de informações e ela não dava, ela não cedia, ela não tinha. Sim. Ela falava aquilo ali, essas fotos que vocês estão vendo, foi eu que tirei, depois que eu consegui gerar confiabilidade, gerar confiança nela. E a narrativa dela era muito perfeita. E as pessoas eu tenho observado algumas falas, tipo, como vocês conseguiram acreditar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É isso que eu quero falar com você, doutora. Pode perguntar, Caldeirão, pois não. Uma mulher... Tá me ouvindo, doutora? Estou te ouvindo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui no X da Questão. A gente sabe que a doutora está no hospital aí de plantão e carinhosamente topou falar com a gente. Ontem a gente conversou à noite, eu consegui entender um pouquinho desse processo e é evidente que é justamente isso que a doutora vai falar, né? Porque todo mundo deve ter perguntado como que a doutora conseguiu cair nesse golpe. Mas a gente sabe que a parte da empatia, do querer ajudar, do querer acolher, fala mais alto. E foi isso que aconteceu no seu caso, né? Acho que em todos os casos. Eu não fui uma única vítima. Todos nós somos vítimas, porque ela usou de uma covardia, que é violência contra a mulher, violência com o vulnerável. A gente está falando de bruxaria, de agulhas, nós estamos falando de crimes gravíssimos contra a criança e adolescente, nós estamos falando de uma pessoa extremamente vulnerável,
e com uma narrativa de estupro coletivo. Como que você não vai acolher uma pessoa dessa? Você vai olhar para a cara dela e vai falar assim, nossa, você não tem 12 anos, vai procurar sua turma. Como que eu posso dormir imaginando que uma menina está pedindo socorro para um instituto e a gente vai ignorar e o objetivo do instituto é acolher? Que ser Ô, humano doutora, cruel. eu tenho uma dúvida aqui. A gente, inclusive, Ei. discutiu já esse caso há alguns dias, porque já tem viralizado faz um tempo, sobre como deveria ser essa abordagem. Como que vocês fazem quando o menor de idade chega até esse instituto? Não tem um procedimento com o conselho tutelar, com os órgãos responsáveis por se Isso tratar quem de um pode menor te de idade? explicar, isso quem pode te explicar melhor é a Viviane. Eu sou apenas uma voluntária do instituto. E como Não, voluntária, oi, não, a gente pergunta para a Vivi, não tem problema. Deixa eu te fazer pergunta outra para pergunta, Vivi. Renata. Você falou também dessa questão do envolvimento com bruxaria, né? O que ela alegava em relação a essas agulhas no corpo? Que era o pai dela tinha um centro de prostituição e que também tinha um centro de bruxaria onde usava o corpo dela e ela para fazer magia negra. É o que ela contava para gente. E você viu esse raio-x? Não, nós não vimos, nós fizemos o raio-x nela. Você Ah, acha que vocês acham que nós iríamos deixar uma menina que dizia que agulhas, isso tudo foi em uma semana. Em uma semana nós agilizamos tudo. Agora a pergunta, como que a gente chega no local sem documentação? Qual o local que vai atender? Então teve que ter parceiros, amigos, para ir lá tirar raio-x para a gente poder entender se ela estava falando a verdade ou não. Até porque o corpo dela estava expelindo agulha. E eu precisava entender o que era aquilo. E quando a gente viu que tinha mais de 200 agulhas no corpo dela, a história começou a ficar ainda mais complicada. Foi onde a Viviane, na mesma semana, nos mesmos dias, tá, gente? A história é muito longa porque a gente não dormia. Então, a história é dia e noite. Nesses dias que foram loucos pra gente, pra mim e pra Viviane. Só que ela se apegou a mim por eu ser uma pessoa mais dócil, mais meiga, e a Viviane mais dura, mais resistente ali, fazendo um monte de perguntas sobre o conselho tutelar, sobre os locais que ela passou, sobre as pessoas que deram um abrigo para ela, porque como que ela chegou até ali, foram imensas perguntas, só que chegou um momento que ela não queria mais ver a Viviane, ela só queria ficar comigo. Foi quando a delegada, a Mônica, muito minha amiga, nós ligamos para ela. Primeiro, a Viviane fez contato com a segurança presente, com o capitão, amigo dela, e todas essas informações foram capturadas até a gente conseguir tirar foto, porque, gente, aí, para a gente conseguir buscar a identificação dela, né, real, foi através de fotos, porque não tinha digital, ela não tinha documento, e o nome que ela dava no Brasil inteiro ninguém encontrava nada. Eu queria fazer uma pergunta para as duas. A Viviane está com um horário um pouquinho restrito, consegue ainda responder a pergunta do Negão? Não, a Não, Renata. pergunta simples, é rapidinho. Renata, perdão. Eu estou aqui com vocês. A pergunta bem rápida. Vocês realmente acreditaram que ela tinha 12 anos ou quando vocês olharam para ela, vocês pensaram que se tratava de uma mulher mais velha com algum distúrbio psiquiátrico? Renata, responde aí primeiro, que você está trabalhando. Então, assim que eu olhei para ela, eu falei, Viviane, essa menina está mentindo. Ela não tem 12 anos, mas nunca imaginei que ela tivesse 30 ou 40 anos. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu confesso que eu imaginei, ela deve ter uns 18, 19 anos, até porque uma pessoa que sofre maus tratos, que não estava se alimentando direito, noites acordadas, de chinelo, os pezinhos dela estavam todo machucado de tanto andar a pé. Então, quando você olha a estrutura física e a história, a narrativa, é muito natural que mesmo que você não visualize, mas que você compreenda. Clara? Consegui ser clara? Claro que conseguiu. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso fazer uma analogia? Pode, claro. Você fala para mim assim, Renata, eu tenho 85 anos. Aí eu vou olhar para você e falar, nossa, mas você não tem cara de ter 85 anos. Não, mas eu fiz plástica, fui para os Estados Unidos, fiz plástica. A princípio, eu vou acreditar na sua palavra, mesmo sem nunca ter te visto. Porque eu sou um ser humano que, até que prove o contrário, eu tenho que acreditar nos... Eu sei que toda história tem dois lados, mas, a princípio, eu tenho que acreditar em você. Isso é o que eu fiz.
ainda que eu não visse ali uma menina de 12 anos, mas a história dela muito contundente, eu precisava dar um voto de confiança, vamos colocar assim, até porque eu não perderia nada com isso. Quem estava perdendo era ela, e eu precisava dar suporte. Eu não posso deixar de estender a mão para uma pessoa que pede socorro. Quanto à idade, eu reafirmo. No primeiro instante, eu falei, Viviane, essa menina não tem cara de ter 12 anos. Ela está mentindo, mas vamos ajudar. E ao longo do período, eu comecei a imaginar, meu Deus, será que essa menina realmente não tem 12 anos? E que por conta dos maus tratos ela parece ser mais velha? Foi isso que eu pensei. Ô, Renata, você falou ao longo desse período, por qual período que ela ficou com você na sua casa? Ela ficou, não, na minha casa, ela deve ter passado uns 3 ou 4 dias, eu não sei aproximadamente, mas dormir mesmo, ela só dormiu um dia. A Viviane conseguiu um local para a gente deixar ela, né? A Viviane pegou os móveis da casa dela, colocou lá, e nós deixamos, e eu ficava com ela, na grande maioria dia e noite, e a Viviane também, só que chegou um momento que a Viviane não queria mais ela perto. Mas para dormir mesmo, ela dormia sozinha. Até porque o histórico de vida dela, né, dava a ela o direito de dormir sozinha, porque ela viveu já de um histórico muito difícil, né? E a gente queria ajudar. Então, não cabia naquele momento a gente julgar, cabia naquele momento a gente acolher. Foi isso que nós fizemos. Só para E entender. o bom de tudo isso, gente, só para resumir aqui, o bom de tudo isso é que, diante de todas essas dores que eu e a Viviane sentimos por conta de ser tudo mentira, nós demos um voto de confiança. E se ela quisesse mudar, gente, ela teria mudado naquele momento. Não, olha, rede de apoio, ela teve rede de apoio, ela teve médico, ela teve professores, ela teve pessoas para poder falar assim, nossa, realmente, aqui eu vou ser acolhida. E eu falei para ela, nós não vamos te adotar, nós vamos te colocar no abrigo e depois você vai ser adotada por uma pessoa. Vamos ver suas documentações, nós vamos te levar nos órgãos responsáveis e vamos resolver isso. A senhora sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque Gente, essa história, a doutora Renata essa história está precisa sendo sair, vendida. gente. A doutora Doutora Renata Renata, pode falar. você precisa ir, Eu doutora? preciso Você sair, pode mas nos só avisar conclu- quando precisar sim. ir, tá? Sim, deixa só ele concluir isso, eu saio. Claro. Não, eu fiz essa pergunta porque essa história está sendo vendida como, entre aspas, o que eu vou falar aqui, as trouxas que caíram no golpe da mulher de 40 que dizia que tinha 12. Só que quando eu olho para essa mulher, eu olho assim e penso assim, poxa, mas está tão na cara que ela não tem 12 que das duas uma. Ou vocês estavam passando por um momento muito difícil e vocês escolheram acreditar naquela pessoa, tipo na grávida de Taubaté, ou o rapaz da nave espacial, ou vocês bateram o olho naquela pessoa e falaram assim, pô, 12 anos essa mulher não tem, mas que essa mulher tá cheia de coisa errada com ela e a gente precisa resolver, isso tá na cara. Entendeu por que eu fiz essa pergunta? Muito boa a sua colocação, mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Vou voltar a falar novamente. Uma pessoa vítima de violência, ela não deve ser julgada, e sim acolhida. Então, no primeiro momento, essa história vendida de que a gente foi passada como trouxa, existem fotos, áudios reais, ela com voz de criança, ela com um rostinho de criança. Existem essas fotos até rodando na internet. Agora, o que eles pegaram foi a foto da delegacia, ela extremamente horrorosa, um rosto muito pesado, e colocaram como uma menina de 12 anos, porque é notório que ela não tem. Ela tem cara até de ser mais velha do que 37 anos. Então, essa é a covardia que estão fazendo. De contrapartida, eu estou muito em paz, porque imagina se essa história realmente fosse verdade. Hoje, essa menina, de repente, estaria num lar e numa família que estivesse cuidando dela. Que bom que você ficou até agora aqui no vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Todo dia, 6 horas de programação diárias feitas para você ficar mais bem informado.